Sejam muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente vai fazer aqui mais um podcast do Vida de Médico. O Vida de Médico é um local onde a gente tem uma comunidade que discute cuidados para você poder cuidar da sua vida, da sua saúde, fazer a gestão da sua clínica de maneira adequada, sem abrir mão da sua qualidade de vida. Ou seja, é uma forma de você ser um médico completo, sem abrir mão de nada na sua vida. Dá pra gente ser feliz no trabalho, dá pra gente ser feliz no nosso cotidiano. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui, que é uma pessoa exemplar nesse conteúdo pra mim, que é a minha grande amiga Carol Gracitelli. A Carol, pra vocês terem uma ideia, quando eu falei com uma pessoa ontem que eu vinha gravar o conteúdo aqui hoje, ela falou assim pra mim: quem? A Carol Gracitelli? É. A Superwoman? Então é essa pessoa que a gente vai conversar aqui agora, uma pessoa fantástica, uma amiga fenomenal, é uma médica maravilhosa, é uma pesquisadora, professora da Escola Paulista de Medicina na pós-graduação. Ela é oftalmologista, especialista em plástica e glaucoma, mãe de 2 crianças maravilhosas, esposa maratonista, com diversas maratonas ao redor do mundo, ou seja, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprender muito com a Carol. Eu aprendi muito com ela ao longo dos anos até hoje, e eu quero transmitir um pouco disso aqui para vocês, porque ela é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu falo que é uma grande coisa da gente ter podcast é a oportunidade de entrevistar nossos ídolos. Então, obrigado por você estar aqui comigo, Carol. Imagina, Emerson, o prazer é todo meu. E vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, se eu puder ajudar aí os que estão começando ou os que estão no caminho, vai ser um prazer. A minha admiração é recíproca. Acho que eu entrei nessa vida de maratona muito por ter você de inspiração aí, então a gente tem muitas coisas em comum aí ao longo dessa trajetória. A gente fez até aquela de Los Angeles. Nossa, minha primeira maratona em Los Angeles em 2014 foi com você. Exatamente, eu estava em Boston, você estava em San Diego. Sim. E a gente encontrou lá, né? Sim. Temporada nos Estados Unidos rendeu. Carol, isso é até uma das coisas legais, né? Você tava lá, e assim como outros momentos da vida também, né? Mas você tava sempre dedicando muito em vários aspectos da vida, né? Você estava dedicando muito na parte de estudo, mas ao mesmo tempo também não abria mão dessa parte de esporte e tal. Uma das coisas que pelo menos pra mim, chega muito quando a gente vai conversar com outros médicos, o pessoal fica assim: cara, como é que você consegue? Como é que você consegue equilibrar tanta coisa? Como é que você consegue equilibrar tantos pratos? Como é que você consegue atender, fazer maratona, fazer um esporte de alto nível, igual você consegue desempenhar e tal? Então, assim, falando primeiro de uma forma mais genérica, assim, como é que você consegue equilibrar tanta coisa assim ao mesmo tempo? O que você faz de mágica para conseguir tanta coisa? Bom, eu acho assim, acho que não tem um dia, sendo muito sincera, que as pessoas não me perguntem isso, né? Nossa, mas como que você consegue dar conta do trabalho, das cirurgias, dos filhos, das corridas, né? Que hoje é tão importante aí na minha vida. Então, eu acho que, primeiro, a gente não consegue, né? Acho que nosso tempo, hoje em dia, a gente sabe que ele é finito aí, e a gente tem aí que distribuir em todos os pratos aí da nossa vida. Então, vai ter uma época da vida que um dos pratinhos vai cair, tá tudo bem, a gente vai dever para um, vai dever para outro. Então eu acho que para desmistificar aí, a gente tá sempre devendo para alguém ou alguma coisa, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E aí dentro do nosso melhor, a gente tem que criar as estratégias que funcionam aí no nosso dia a dia, né? Então, assim, primeiro eu acho que vem muito da nossa base, né? Eu acho que eu sou de uma família que meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou, então nunca existiu muito o mimimi, né? Então, eu fui acostumada com isso. A gente tem que resolver, então a gente recebe uma tarefa e tem que fazer. Então, fazer isso de forma efetiva, rápida, eficiente, eu acho que é a melhor forma aí da gente não perder tempo com besteiras, né? E aí eu acho que são 2 premissas aí: traçar um foco do que a gente quer e traçar as prioridades. E aí dessa forma a gente vai equilibrando os pratos. Então, se em algum momento eu tiver muito na correria, vai cair o prato, por exemplo, da vida social. E vai cair o prato, por exemplo, da atividade física. Porque as minhas prioridades hoje é a minha família, os meus filhos, o meu trabalho. E por aí vai. Então, eu acho que desde sempre eu tive isso na minha cabeça. Vamos equilibrar. Mas se tiver que falhar alguma coisa, o que você vai traçar como prioridade, né? Então, acho que sempre foi assim. Eu vim de uma família que meus pais sempre trabalharam, mas por outro lado, nunca foram do esporte, né? Então, o esporte entrou na minha vida um pouco depois
e eu sempre priorizei lá atrás trabalho, os estudos, né? A gente fez uma residência muito boa, então naquele momento a gente estudava muito mais do que a gente fazia esporte. A gente não tinha filhos, então a gente dedicava muito mais tempo aos estudos e ao trabalho do que à vida familiar, né? E aí, quando vem os filhos, a coisa muda de figura, né? De novo, né? É o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o podcast. É tentar fazer alguns desequilíbrios para tentar achar o equilíbrio aí, né? Você já falou várias coisas aqui que dá pra gente conversar uma vida, né? Assim, primeiro, essa questão de definição de prioridade, que não é uma coisa simples, né? Como é que a gente faz para saber qual é a prioridade de acordo com cada momento? E aí, uma coisa que até já te conhecendo, eu acho que cada fase da vida tem uma prioridade pra gente conseguir atingir um objetivo depois, futuro com aquilo, né? E aí, o que eu quero dizer até assim, o pessoal às vezes pergunta assim, eu tenho 25 anos de idade, como é que eu faço pra equilibrar todos os pratos da minha vida? Eu falo, meu amigo, com 20 e poucos anos, cara, você tem que estudar muito. Estuda e trabalha. Estuda e trabalha, os outros pratinhos vão ficar mais devagar mesmo. Você tem que abrir mão dessas outras partes pra você abrir opções pra você colher no futuro. Exatamente. Senão você vai chegar lá nos 40 sem opção. Exatamente. Se você priorizou muito a parte social e qualidade de vida ao extremo quando você é novo, quando você chega mais velho, você não tem essa opção de trabalhar pouco. Ou de trabalhar não pouco, mas trabalhar de forma mais otimizada, escolher melhor o local onde você quer trabalhar, né? Exatamente. Eu lembro quando a gente teve a primeira reunião da residência, né, que a gente foi todo mundo para casa de alguns chefes nossos, não sei se você se lembra, você estava junto, a gente fez residência juntos, e aí a gente tinha que escrever o que a gente queria fazer, como nós queríamos estar no fim do R3, foi no primeiro mês do R1, e como a gente queria estar no fim do R3. E a gente só abria de novo essa carta no fim do R3, no último encontro. E eu lembro que eu escrevi que eu queria ser muito boa naquilo que eu tinha me proposto a fazer. Então, durante os meus 3 anos de residência, eu fiz o que eu pude, né? Eu tentei fazer o meu melhor ali para aprender com as melhores pessoas, com os meus colegas, para realmente sair da residência segura, porque era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E aí vem 2 pontos que eu acho que eu tenho muita sorte. Sorte mesmo, de forma bem verdadeira falando isso. Eu sempre tive excelentes exemplos ao meu lado. Então, eu sempre me cerquei de pessoas que eu acreditava que seriam os meus modelos. Então, não só na residência, mas desde a graduação, quando eu comecei a fazer trabalho no oftalmo, eu me cercava de bons orientadores, de bons exemplos como professores, porque eu olhava e falava assim, poxa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, são essas pessoas que eu quero ser daqui a um tempo, né? E de bons colegas, né? Então, eu tinha, né, amigos que viraram meus sócios, que trabalharam comigo por anos, que sempre me ajudaram e me estimularam. E aí entra um detalhe, por eu ser mulher, e é uma coisa que me perguntam muito no dia a dia, né? Ainda mais você sendo mulher, tá tudo bem eu sendo mulher, porque eu nunca tive homens, orientadores e amigos que falavam assim, você é mulher, você não vai conseguir operar isso, você é mulher, você não vai precisar aprender isso, porque você vai casar e você vai parar. Não, pelo contrário, eles sempre me estimularam eles sempre tentaram sugar, né, o que eu tinha de melhor. Então, nesses 3 anos e mais 2, 3 de fellow e de vida acadêmica, eu realmente me dediquei nisso. E aí, claro que a gente diminui, né, o tempo de dedicação ao esporte, não pensava em ter filhos naquela época, e a gente realmente se dedica a isso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente quer daqui a alguns anos e usar essas pessoas, né, ter essa sorte de ter pessoas ao nosso lado que te impulsionam para isso, né? Eu acho que isso realmente é super importante. E eu tô até te dando um feedback de 10, 15 anos atrás, da época da residência, né? A Carol foi minha chefe na residência. Ela era chefe do nosso... Como é que era? Do nosso... Eu era preceptora dos residentes. Não, você foi a nossa representante de residência. Representante, depois eu fui preceptora dos residentes. Mas eu falo assim, no nosso grupo, do nosso ano, você era a nossa representante. E você tinha uma capacidade de liderança muito boa, e que eu acho que isso faz muita falta, e até tem a ver com a questão de construção do ambiente, né? Que você tá falando de ter sorte. Eu entendi o que você quis dizer, que realmente tem uma parte que é sorte, realmente. Existe uma coisa que é aleatória. Eu não sabia se você ia ser da minha turma ou não. Foi uma sorte você estar na minha turma e eu não tinha controle sobre isso. Só que, por outro lado, você tinha uma capacidade de liderança muito boa e de pacificação daquele grupo. A gente não teve nenhum atrito no nosso grupo de residência inteiro. O que não era comum acontecer em outros grupos.
Isso vem muito da sua capacidade de liderança que você teve naquela época lá, de ser uma pessoa pacificadora, de ser uma pessoa genuinamente interessada pelos outros que estavam ali em volta e tudo. Então eu acho que eu entendi o que você falou do poder da sorte, só que você também mudou muito o ambiente que você estava em volta também, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas lembrarem, que existe uma coisa aleatória, mas existe uma coisa que você que constrói também. Você se cercou de pessoas que você se interessou, igual você acabou de comentar alguns critérios, mas com certeza ao fazer isso você eliminou uns que não se encaixavam nesses critérios de uma forma natural também. Então a gente consegue moldar o nosso ambiente, à medida que você moldou o seu ambiente, você propiciou um aprendizado mais contínuo, né? Sim, acho que sim, acho que a gente, né, quando você está na posição de representante dos residentes, você tem que realmente extrair o que tem de melhor no grupo e tentar conciliar, né, as coisas que cada um quer naquele momento e cada um deseja naquele momento, né. Então, você poder propiciar um ambiente tranquilo na sua residência, isso vai repercutir realmente no futuro, né. Hoje, é muito engraçado, né, você olhar a história, né, retrospectivamente, né, e ver que realmente tudo que você faz ali na residência, no fellow, você vai colher ali no futuro, né, então hoje eu tô em um outro momento de vida, começando aí um consultório particular na cidade que eu nasci, né, eu voltei para a cidade onde eu nasci, em Campinas, e até hoje, eu vejo eu recebendo pacientes das pessoas que conviveram comigo na residência, então tem gente que trabalhou comigo na residência que, né, você fez um bom trabalho naquela época, você recebe paciente no consultório até hoje, né? Então, a história de você colher o que você planta é muito real, né? É você não exigir coisas quando você está começando, e sim fazer um bom trabalho. E isso que você cria na residência, esse network, essa rede, ela vai repercutir para sempre aí no seu futuro, né? Tem muita gente que confunde networking com ser agressivo, né? Você tem que ficar convencendo alguém de que você é bom e tal. E às vezes não, mostra um trabalho, faça um trabalho bem feito, faça um network genuíno, seja amigo das pessoas, seja gentil. Isso, entregue antes de cobrar. Se você entregar de uma forma genuína, sem ter expectativa de retorno, uma hora uma dessas pessoas vai conseguir te devolver alguma coisa de uma forma que você não esperava e que consegue realmente ser muito positivo, né, no final das contas. E vai de encontro até com a vida acadêmica, que é até um outro tópico que a gente pode conversar. Eu fiz a minha residência na Escola Paulista de Medicina, junto com o Emerson. Depois eu fiz 2 anos de especialização. Eu fiz glaucoma e plástica. Naquela época a gente podia fazer 2 fellows na Escola Paulista. E no mesmo tempo eu era preceptora dos residentes. E eu coletava os dados para o meu doutorado. Quando eu terminei de coletar os dados do meu doutorado, eu fui fazer o meu ano de fellowship nos Estados Unidos e fiquei lá por 1 ano. Quando eu voltei, aí eu tenho uma outra paixão, né? Além do trabalho, dos filhos, da corrida, que é a vida acadêmica, né? Eu realmente gosto, eu faço isso de forma bem genuína, né? Essa é uma das coisas que me dão prazer, escrever, fazer trabalhos, conviver com alunos, com professores. Eu acho que é um tempo, assim, que eu me dou eu falo que é discutir com mentes brilhantes, né? A gente sempre aprende, a gente cresce. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei ávida, né? Por continuar fazendo pesquisa. Claro que quando a gente volta para o Brasil, a gente não consegue manter o mesmo nível de quando a gente está fazendo exclusivamente isso. Mas eu comecei a fazer trabalhos e ajudar as pessoas de grupos de pesquisas diferentes. E aí é exatamente isso que você está falando, Emerson. Foi uma coisa tão natural. Hoje em dia eu colaboro com pesquisas da oftalmopediatria, colaboro com pesquisas da retina, de outras áreas que não são minha, porque as pessoas começaram a pedir ajuda e é isso, você acaba criando outras frentes de trabalho e ajudando outras pessoas por conta de um fluxo natural, que você ajuda um, daí você ajuda o outro, e sem pensar em nada em troca, e você vai vendo essa troca acontecer, né? Ela vai acontecendo naturalmente, né? E como é que você faz para não perder o foco no meio dessas coisas também? Porque aí eu acho que corre o risco de uma pessoa ouvir isso que você tá falando e falar assim, então eu vou ajudar tudo, e aí no final das contas a pessoa se perde e ela não mantém um foco ao mesmo tempo. Como é que a gente mantém uma mente aberta e ao mesmo tempo focada? Acho que a gente, né, eu já errei muito ao longo da vida. Se a gente for olhar minha vida lá atrás, não sou de família oftalmologista, não tenho ninguém médico na minha família, então meu primeiro emprego quando eu voltei dos Estados Unidos antes de eu ir para os Estados Unidos, meu primeiro emprego foi em Osasco.
Thiago Prata me ajudou muito também, que era uma pessoa que me ajudava já na residência. Montei uma clínica com 3 colegas super amigos, 4, contando com o Flávio aí, que era nosso chefe na residência, em Cajamar. Trabalhei em Cajamar muito tempo, trabalhava em São Paulo no consultório de algumas pessoas, fui para Vinhedo e hoje eu tô no meu consultório em Campinas. Então, assim, a gente vê que não abrir muitas frentes aí para poder focar e escolher realmente o que eu queria. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo o que eu queria fazer nos próximos 10, 20 anos. E aí, de novo, volta a história do foco, né? A gente precisa sempre pensar o que a gente quer lá na frente, né? Definir as prioridades. Eu acho que a grande divisor de águas aí para eu conseguir ter foco foi realmente a maternidade. Porque até então, eu gostava muito de trabalhar, dava certo, né? Era feliz no trabalho. A gente, quando gosta do que a gente faz, a gente não tem muito limite, né? A gente vai indo, vai trabalhando, vai encaixando paciente, vai encaixando cirurgia. A vida acadêmica indo super bem também, que era uma coisa que eu gosto muito. Meu marido é médico, né? Não é oftalmologista, mas também é médico. Então, entende a rotina maluca que a gente tem de horários, de mudanças de horários. Então, eu falei, não, vou trabalhar, o céu é o limite. Mas quando a gente resolve ter filho, isso muda muito, né? A gente tem que... Agora você tem que focar, porque a sua prioridade não é mais isso, né? Você fala porque você se sentiu obrigada ou porque você mudou? A Carol virou outra Carol? Mudei completamente. Isso é legal, né? Zero obrigação, exatamente, né? Eu falo que a maternidade pra mim foi uma surpresa, porque... Eu não era aquela pessoa que eu não nasci falando, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos. Não. Eu me casei, minha vida familiar ia muito bem, meu trabalho ia muito bem, mas no momento que eu tive filho foi uma grande surpresa da minha vida, porque realmente hoje eu falo que a minha principal responsabilidade. A gente gosta muito do trabalho, hoje eu gosto muito do trabalho, eu gosto muito da vida acadêmica, eu gosto muito de correr, mas realmente o que eu me realizo e eu acho que a minha grande responsabilidade hoje são os meus 2 filhos. Então, de novo, a gente volta lá pro começo. Se tiver que cair algum prato, vai cair todos, menos os meus filhos, né? E é um prazer. Hoje em dia, eu levo eles pra tudo, né? Sempre levei, eu acho que daí é uma dica bem legal aí pra quem tá assistindo. Faça eles entenderem que o trabalho é um lado muito bom da nossa vida, né? Não coloque esse peso na vida deles, assim. Tipo, filho, a mamãe não vai ficar com você hoje porque a mamãe tem que trabalhar. Não, eu acordo falando, nossa, trabalhar é muito legal, né? Vem cá ver um caso, meus filhos desde pequeno olham cirurgia de olho, né? Olham foto, quando eu preparo aula, eu coloco uma foto deles, eles se sentem importantes, eles se sentem parte do negócio, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente não traz esse peso do trabalho, pelo contrário. Mas eles são as nossas prioridades, né? Então, o foco é muito mais importante depois que a gente se torna mãe e pai, porque aí a gente realmente tem que limitar, né? Pra conseguir equilibrar tudo. Esse negócio que você contou é interessante demais, porque eu lembro dos meus pais na minha infância, eles nunca me mostraram o trabalho como uma coisa ruim também. Eles sempre me mostraram como uma coisa da vida deles, que era importante ser feita de uma maneira dedicada, e na hora que eles desligavam do trabalho, eu sabia que eles iam estar comigo de verdade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E na hora que eles falavam assim, Emerson, não vai dar pra ficar com você agora. Eu sabia direitinho que tava tudo bem. Sim. Porque eu sabia que era importante aquilo. E aí eu trabalhava com eles também. Claro que com a questão infantil, né? Assim, tinha coisa que eles levavam pra casa de trabalho, eu ajudava. Acho que eu mais atrapalhava do que ajudava, na verdade. Mas no final das contas, a gente se sente parte mesmo daquilo ali. Eles nunca deixaram entender que o trabalho era um fardo e nunca deixaram entender que o trabalho separaria. E era uma coisa, era ou eu ou eles, ou o trabalho. Não era isso, nunca foi. Então eu acho que isso é muito importante também. A gente não, isso só acontece se eles tiverem isso no coração deles. Mas não sai da boca pra fora. Se toda vez que você receber uma mensagem do trabalho, você olhar e fizer cara feia pro telefone, ele tá entendendo que você não gosta. Sim, então exatamente. Tem que ser muito genuíno isso daí, né? Sim. E começa, eu acho que desde a nossa estrutura familiar, né? Então daí eu volto a falar a minha, né? Meu pai teve 3 filhos, né? Nós 3 somos completamente diferentes, cada um foi para uma área, cada um trabalha de uma forma.
Mas meu pai conseguiu passar isso pra gente, que é muito legal trabalhar e que nós somos pessoas melhores, né? As que gostam, claro, né? Tem muita gente que opta por não trabalhar porque gosta, né, de viver a maternidade ou a paternidade 100%, né? Eu, Carolina, tenho certeza que se eu não for feliz na minha vida profissional, eu também não vou ser uma mãe tão boa como eu sou para eles, né? Então, ele ensinou a gente a gostar de trabalhar, a curtir a vida do trabalho. Mas sim, né, a gente tem que ter os horários para limitar isso e ter o tempo de qualidade com eles, né? Então, hoje eu tenho, né? Hoje, dentro dos meus privilégios, né? Acho que não é em todos os momentos que eu tive esse privilégio, não é todo mundo que tem esse privilégio, mas eu acho que a vida médica, ela dá esse privilégio em algum momento da nossa vida para a gente poder travar as nossas agendas, né? Então, eu tenho lá os meus 2, 3 dias na semana que eu consigo buscar os meus filhos na escola e consigo fazer o que eles quiserem, né? Levar pro judô, levar pro futebol, almoçar com eles. Então, ter esse momento com eles durante a semana, eu acho que é um privilégio, né? Mas isso você que consegue, né? Porque não é todo médico que tem essa capacidade. Sim. E aí, o que você acha que você fez ao longo desse tempo que foram ações que você realizou no passado que te propiciaram chegar hoje tendo essas opções? Porque tem gente que não tem essa opção mesmo sendo médico, né? Por diversos motivos. Eu acho que são escolhas, né? Eu acho que a gente vai deixando de fazer algumas coisas e plantando pra gente conseguir isso no futuro, né? Então, como eu já falei pra você, né? Eu tive momentos que eu realmente não tive essa escolha, mas sempre foi uma prioridade. Então, por exemplo, nos momentos que eu não tinha essa escolha, por exemplo, atendi um volume de convênio muito grande, muitos pacientes, eu não conseguia travar minha agenda para conseguir buscar eles na escola. Eu, Carolina, prefiro, por exemplo, fazer um almoço rápido, prefiro diminuir meu tempo de almoço, em vez de fazer 1, 2 horas de almoço, eu prefiro sentar ali, comer rapidinho meus 15 minutos, minha meia hora, mas eu consigo buscar eles na escola. Porque para mim isso é impagável, para mim isso é o luxo da minha semana, entendeu? Então, a gente tem que fazer escolhas, né? Em determinados momentos eu não podia parar para almoçar e buscar eles na escola, né? Eu não tinha um período livre para fazer as minhas coisas, então eu preferia encurtar o meu tempo para estar com eles e buscar eles na escola. Mesma coisa do esporte. Eu treino todos os dias às 5 da manhã, das 5 às 6 da manhã, porque às 6 da manhã eu tô me arrumando e já vou acordar meus filhos para levar para a escola. É muito ruim acordar às 4h30 para começar a treinar às 5 da manhã. Na verdade, ninguém gosta de acordar às 4 da manhã, pular da cama e ir para uma esteira. Mas para mim funciona muito bem, porque eu prefiro fazer isso e conseguir levar eles na escola todo dia. Ou eu prefiro fazer isso e estar com eles no fim do dia. Então são escolhas aí, né? A vida de ninguém é fácil, né? É claro que ganhando anos você vai tendo alguns privilégios, mas dá para fazer boas escolhas aí dentro do que você prioriza, né? É muito legal isso, né? Porque aí que vem essa questão que você tá falando, como é que você consegue arrumar tanta coisa? Mas é organizando também, né? Sabendo quais são as suas prioridades, o que é negociável, o que não é negociável. Você acabou de falar que você negocia o seu sono, mas você não negocia estar com eles. Sim. Acho que é bem por aí, né? Sim. E aí quem olha de fora acha que, não, a Carol faz tudo que eu faço, mas tais coisas. Não, a Carol também abre mão de outras coisas. Ela abre mão um pedacinho do sono. Cada um faz sentido pra cada um uma coisa diferente, né? Não é que todo mundo tem que fazer igual. Mas é legal a pessoa refletir o que faz sentido pra ela, né? E a gente que olha de fora, você comentou lá no início da conversa que você falou uma coisa super interessante, que quem olha de fora acha que tá tudo perfeito. E você falou, não tá tudo perfeito, a gente faz as coisas meio assim e tal. Mas quem olha de fora acha que tá tudo perfeito. E aí vem uma questão muito de autocrítica, né? Sim. Que quando você olha pra você mesmo, quando eu olho pra mim mesmo, eu sei o que eu deixei, o pratinho que eu deixei um pouco mais devagar ali. Mas quem olha de fora tem um parâmetro diferente. Às vezes aquele parâmetro já é muito bom. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que tentar ajustar o nosso próprio parâmetro, né? Você sabe que se você tivesse treinado mais, você ia ter uma maratona mais rápida. Mas eu que tô olhando de fora, falo, poxa, ela já tá fazendo muito bem, já tá muito bom aquilo ali. E aí, eu não sei exatamente onde que tá o conformismo em algumas situações, que a gente tem que querer sempre mais, e que horas que a gente tem que falar, tá bom. Não, pra esse assunto aqui, tá bom, você fazer maratona já tá bom, não precisa ser o tempo melhor da minha vida. Pra ser médico aqui, já tá bom, não precisa ser o maior faturamento da história. E aí tem que saber, cada um saber equilibrar o que é importante pra si, né?
Sim, acho que é isso. Acho que o equilíbrio aí, cada um vai encontrar o seu, né, Emerson? Porque para cada um a prioridade é uma coisa ou outra, né? Então, e a gente vai modificando, né, as nossas vontades ao longo da vida, né? Eu já fui aquela pessoa que queria uma vida acadêmica 100% do tempo, né? Virar uma docente dedicação exclusiva. Eu já fui aquela pessoa que falei assim, não, talvez eu não tenha filhos e vá para a vida profissional o tempo todo, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai se transformando e vendo o que a gente quer aí, né, para os próximos anos, né? Acho que isso é uma história muito pessoal aí, né? Hoje, eu vejo, eu admiro as pessoas que equilibram o trabalho com a vida familiar. Eu deixei de admirar muito aquelas pessoas que foram para a vida profissional a todo custo, né? Eu acho que hoje não vale a pena a gente ter um sucesso profissional e ter filhos com problemas socioemocionais e não ter uma vida familiar tão bacana, né? Ter um companheiro do seu lado tão bacana, não realizar sonhos, né? Eu falo que eu realizo sonhos hoje em dia, né? De novo, eu não vim de uma família de esporte, né? O esporte entrou na minha vida depois e ela teve um papel tão importante para eu manter essa disciplina, essa eficiência, que hoje em dia ela tem um papel muito importante na minha vida, mas já não teve, né? E hoje, para mim, o equilíbrio é conseguir treinar todo dia de manhã. E antes não era, né? Mas eu acho interessante o que você falou agora. Você não veio de uma família de esporte, mas você ama o esporte hoje. Amo. Você tá tentando passar isso pra frente? Você deixa mais natural? Como que você estimula essa importância do esporte nos meninos? Pois é, o esporte entrou na minha vida de uma forma muito diferente, né? Então, não vim de uma família esportista, nunca tive nenhum talento para o esporte, né? Nenhuma aptidão. Então, eu era aquela que nunca era escolhida nos esportes da educação física do colégio. Comecei a ter uma breve passagem aí nos esportes na época do cursinho, mas logo desisti porque o foco era estudar. E aí eu entrei numa faculdade, né? Eu fiz Unifesp, eu fiz Escola Paulista de Medicina, então todos treinavam e lá eu comecei. E o esporte sempre entrou como uma parte muito boa da minha vida. Era aquele momento realmente de válvula de escape, de terapia mental. Então ninguém me cobrava, eu fazia as minhas corridinhas, os meus trotinhos. E eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo muito bem, né? Eu melhorava a minha performance no trabalho, eu melhorava a minha rotina no dia a dia. O dia que eu estava muito estressada, eu ia correr e voltava outra pessoa. Então, ela começou de uma forma muito natural. E graças a Deus, porque não foi uma coisa imposta na minha vida. Não foi mais uma obrigação que colocaram na minha vida, né? E hoje, ela é fundamental. Eu aprendo muito com o esporte, né? Essa coisa de resiliência, de sempre um pouquinho mais, né? Então, essa coisa que falam, de ser incansável, né? Então, de não procrastinar, né, que a gente fala, né, procrastinar. O esporte me colocou muito isso. E eu tento passar isso para os meus filhos, mas eu passo de uma forma muito verdadeira. Eu falo isso para eles, eu falo, olha, a mamãe não fazia esporte quando ela tinha idade de vocês. E hoje é a melhor coisa que acontece no meu dia a dia, né? É aquela coisa do autocuidado, né? De você ficar melhor com você mesma. E isso vai refletir na sua família e nos seus filhos, né? Então, sim, Gabriel e Pedro são super treinadinhos aí para fazer um esporte diário. Não sei qual esporte eles vão escolher. Não vejo, assim, também nenhum super talento, mas eles fazem todo dia alguma coisa. E eu quero que seja uma coisa boa para eles. Então, eu falo isso até para minha treinadora. Eu falo, olha, quando começa muito aquela coisa de pace, de meta, eu falo, não. Aqui o esporte para mim é o meu equilíbrio mental, não é mais uma performance aí, mais uma atividade que eu tenho que performar da melhor forma possível. O legal é que o esporte dá essa oportunidade de você fazer um comparativo entre o que acontece numa performance esportiva e o que acontece numa performance profissional também, né? Sim. Você acabou de comentar a questão de resiliência, de treino, de se preparar, e isso a gente consegue transportar tudo pra cá, né? O que você faz numa maratona não é o que você fez naquele dia. Sim. É o que você se preparou durante um período longo ali. Na parte profissional acontece muito parecido. Sim. Na parte pessoal, nos relacionamentos acontece muito parecido. É tudo uma sucessão de ações que vão gerando frutos e vai acontecendo aquilo ali.
Aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, a Carol tem um baita talento, né? Ela fez a maratona. Ah, a Carol tem um baita talento, ela é professora da escola. A Carol tem baita... Poxa, existiu uma construção para chegar até naquele ponto, né? Isso tem que ser valorizado. A importância do dia a dia, da resiliência, do trabalho de todo dia, que muita gente deixa de lado, né? E escolher o que você gosta, né? Porque o esporte tem tantas opções hoje, né? Tem um leque aí tão grande. Você tem que colocar alguma coisa que você não goste a mais aí na sua vida, vira um peso, né, Emerson? Pra mim, assim, o dia que eu vou atender muito, eu tenho consultório lotado das 8 às 8. Não, vou correr de manhã que eu vou me sentir melhor o resto do dia inteiro. Então, me ajuda e não, não vou fazer nada porque eu vou ter que trabalhar o dia inteiro. Não, pelo contrário. Acho que ajuda bem. E o que você tá de planejamento? Você fez... Quantos maratonas você tá? 5. Você vai fechar a mandala? Vou fechar a mandala. É isso aí, dá pra ver. Pelo planejamento dá pra ver. E quando que é a próxima? Eu já fiz Los Angeles com você, e aí eu fiz Berlim, fiz Londres, Chicago, e acabei de fazer o desafio da Disney, né? Foram uns 4 dias aí, bem difícil, né? Bem desafiador. Ainda tô na ressaca pós-maratona, e a gente tem um pouquinho, né? E tô planejando ir pra Nova York esse ano. Te convidei, mas você falou que não. Quem sabe ano que vem. Tóquio, né? Ano que vem é Tóquio. Depois tem a Austrália também, talvez, né? Agora. Agora tá surgindo Sydney, né? Legal. Eu tô na fase diferente, né? Eu tô numa fase que eu tô precisando desacelerar um pouquinho no esporte esse ano pra ajeitar os outros pratos, que são os pratos mais importantes. Tô com um filho pequeno. A parte profissional tá me pegando um pouco mais, como por exemplo isso aqui, né? A vida de médico tá me pegando um pouco mais, eu tô organizando. E é isso, mais ou menos isso, né? Assim, eu tô diminuindo a minha performance esportiva de propósito pra priorizar outros 2 pratos que eu não quero deixar cair. E acho que ano que vem eu volto, mas esse ano eu ainda faço La Mission. Não sei se você já viu essa prova. Ah, linda! Vou fazer o La Mission e vou fazer o L'Etape, que é de bicicleta, né? Lá na França. Não, aqui. É o L'Etape Brasil, no Rio. Eu vou fazer essas 2 por agora, mas sabendo que não vai ser a melhor performance do mundo e tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá tudo bem. Depois eu volto a pensar em performance. Hoje é atividade física por lazer, distrair a cabeça e tal. E no futuro, se der vontade, se eu voltar a ter a cabeça que eu tinha antes, eu volto a pensar em performance de novo. Mas hoje não é o objetivo principal. É isso aí, são fases da vida, né? A gente faz o nosso melhor dentro do nosso contexto, né? E é isso. Acho que essa questão dos pratinhos foi um paralelismo muito bom que você fez. Eu lembro você... Eu queria que você me falasse uma coisa, cara. Porque eu lembro na época que a gente trabalhava juntos, que era porta, um de frente pro outro, assim, lá na clínica. Você tinha uma capacidade de agradar aos pacientes, que é uma coisa que realmente é diferente da média. Você é uma pessoa muito carismática, você é uma pessoa que agrada, não só pela parte técnica, que muitas vezes o paciente não consegue mensurar a parte técnica no início ali, logo de cara, às vezes ele não sabe aquilo, mas a parte de trato sempre foi uma qualidade muito boa que você teve, além de todas as outras que eu já estava falando. O que você acha que é um diferencial, assim, que os médicos têm que se preocupar na hora de atender um paciente para conseguir agradar de verdade, sabe? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que ser muito bom no que a gente faz. Então eu acho que estudar, dominar todas as técnicas, aprender, fazer uma boa residência, ter uma boa formação é fundamental aí, né? Porque a gente não consegue se esconder, a gente não consegue se autossustentar, né, por muito tempo quando a gente não tem uma boa formação, um bom conhecimento e uma dedicação. Mas eu acho que, assim, eu não sei, eu sempre me coloco no lugar do paciente, Emerson. Então, assim, desde que a gente atendia na residência, né, a gente fez faculdade de residência pública, então era muito paciente do SUS. A gente via, né, os médicos que tratavam com cuidado o paciente, aquele que estava ali por obrigação e para se livrar do paciente, né, tirar o paciente da sua frente. E o paciente percebe isso, os familiares percebem isso, né. Então eu acho que quando a gente se coloca no lugar do paciente, a coisa vai natural, né. Você não quer ser tratado com 2 minutos de explicação, você não quer ser tratado como mais um. Se você foi no médico, algum problema você tem, mesmo que seja uma consulta de rotina, você quer explicações, você quer tirar suas dúvidas, né? Então,
Eu acho que você tá ali com o paciente, se colocar no lugar dele é fundamental, né? Eu tenho uma conduta até um pouco peculiar, mas aí eu não sei se eu tô certa ou errada, mas é o que eu faço, né? Eu dou muito... Eu gosto do trato muito humano com o paciente, né? Então, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. Eu acho que no ano que eu fiquei nos Estados Unidos, isso eu achei muito diferente, porque lá eles têm um distanciamento do paciente, né? Muito grande. Mas eu gosto de estar próximo do paciente. Então, qualquer paciente que eu opero tem o meu celular pessoal. Então, isso é uma coisa que eu não sei se eu tô certa ou tô errada, tá? Mas pra mim funciona muito bem, porque eu acho que se eu fosse operada e eu quisesse tirar alguma dúvida, era o médico que eu queria falar. Não ia querer falar com alguém, algum intermediário. Então, eu acho que eu conquistei muitos pacientes com essa coisa de estar próximo dele, né? E eu acho que hoje em dia se perdeu muito, né? Porque as consultas são cada vez mais rápidas, tem muito da parte do online, mas mesmo no online você consegue criar um vínculo com o paciente, né? Então, eu acredito muito nisso, na medicina bem humanizada, sabe? Ligar para o paciente no dia seguinte da cirurgia, saber se ele tem alguma dúvida, discutir equipe multidisciplinar, alguma doença que envolve a equipe multidisciplinar, conversar com o médico dele, ou com a dermato dele, ou com o endócrino dele, estar disponível para ele, eu acho que é bem importante. Mas isso é o que funciona para mim, não sei se é o certo ou o errado, tá? Existem muitas críticas ao redor disso, né? Porque isso me demanda, tá? Eu pago um preço para isso, né? Isso me demanda tempo, né? E, de novo, tempo pra gente é muito precioso, né? Mas eu realmente faço isso porque eu realmente acredito nessa medicina. Eu acho que é por aí, você tem que fazer o que faz sentido pra você, né? Sim. Você vai conseguir chegar no objetivo se você fizer com propósito, com objetivo e souber o que faz sentido pra você no final das contas. Eu lembro que a gente saía chegava a véspera de fim de ano, eu ganhava lá uma caixinha de bombom, Cacau Show, ia todo feliz pra casa, ganhei um presente. Carol saía com 4 sacolas. 4 sacolas não, com 40 sacolas de cada lado, de tanto que ela é querida, né? De tanto que você é querida pelos pacientes. É uma demonstração de gratidão deles pelo seu carisma, pelo seu entrega, a técnica também, né? Que é isso que a gente tava falando, o paciente, a parte técnica é super importante. Sim, também. Super importante. E o cuidado também, não é uma coisa nem outra, né? Acaba que tem que ser as duas coisas em conjunto aí. E aí, dando gancho pro que a gente já conversou, eu faço isso, daí eu chego com os presentes em casa, daí eu falo, olha, Gabriel, olha, Pedro, como é legal trabalhar, como é legal ser médico, olha, esse paciente deu isso pra mamãe, deu isso pra você também. E aí você já vai criando, plantando a sementinha pra eles, né? Que é muito bom trabalhar e que tá tudo bem quando a gente não tá com eles nesse momento, vão ter outros com eles, né? Muito legal. Carol, brigadaço, assim. Você é um fenômeno pra mim, uma pessoa que Imagina. Eu tenho maior admiração, respeito, idolatria e me inspiro demais em você por vários motivos que a gente já falou aqui. Eu acho que é uma forma... Eu quero te chamar para mais vezes, para mais conversas, porque eu acho que assim, a gente tem assuntos inesgotáveis aqui para poder transmitir para outras pessoas. Seus valores são coisas muito importantes. Eu te conheço há mais de uns 15 anos hoje, né? Acho que eu já te conheço há uns 15 anos. Quase 20. Seus valores são coisas muito importantes. Eu acho que isso... A gente precisa de mais médicos com valores que realmente se preocupam com tudo, né? Se preocupam, têm o autoconhecimento, que se preocupam com o próximo, que se preocupam com a família, se preocupam com o paciente e que sabem... E que se preocupam consigo mesmo também. Porque no final das contas eu vejo que você sabe isso muito bem. Então, obrigado por transmitir isso para as outras pessoas. E eu espero te ver de novo aqui depois, tá? Combinado. O prazer é todo meu. Galera, acho que é um choque aí pra vocês. Carol, onde que o pessoal te acha? Tem meu Instagram, DRA, né, de doutora Carolina Grastelli. Tá lá. Dá pra aprender muito com ela, tá? Fica assim. Aqui, como eu estava falando aqui no Vida de Médico, a ideia é essa, trazer pessoas que possam te inspirar para que você possa usar no seu dia a dia uns conhecimentos, umas aplicabilidades práticas e entenda que a vida não é feita só de trabalho, a vida não é feita só de oba-oba e que dá para ser feliz, dá para ganhar bem, de forma honesta, entregando um excelente serviço para os nossos pacientes. Através de autoconhecimento você consegue saber o que são seus objetivos e atingir eles com uma meta bem clara e um propósito para aquilo ali. Se você tiver gostado, encaminhe esse podcast para os seus amigos e a gente se vê no próximo podcast do Vida de Médico.
Até mais.